Damos início ao seminário Criação de Diagnóstico e Planejamento rumo à Agenda 2030. O evento tem como objetivo discutir instrumentos que auxiliem no diagnóstico de políticas públicas e meios para a inserção dos objetivos de desenvolvimento sustentável no planejamento, a fim dos municípios atingirem as metas estabelecidas pela ONU até o ano de 2030. A Agenda 2030 é um plano de ação para o desenvolvimento sustentável, adotado em 2015 pelos 193 países membros da Organização das Nações Unidas, com 17 objetivos e 169 metas para que todos os países adotem de acordo com suas próprias prioridades. O seminário contará com especialistas que abordarão temas ligados à Agenda 2030 e como o Tribunal de Contas de São Paulo atua nesse contexto. O presente evento está sendo transmitido ao vivo pela internet, no site do Tribunal de Contas, e também será disponibilizado no canal da Escola Paulista de Contas Públicas no YouTube. Para darmos início ao evento, convidamos à mesa o conselheiro Sidney Beraldo, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Convidamos também a assessora de gabinete e coordenadora do Observatório do Futuro, Manuela Prado Leitão. Convidamos o doutor em Políticas Públicas pela USP e pós-doutor em Harvard e assessor de gabinete Gustavo Fernandes, que também é membro do Observatório do Futuro. Para a abertura dos trabalhos, falando sobre o uso do IGM e do IGE na elaboração do planejamento, o conselheiro Sidney Beraldo. Bom dia a todos. Eu agradeço a presença de todos aqui, mesmo nesse dia chuvoso. E agradeço também àqueles que nos escutam pela internet, com essa transmissão ao vivo. E lembro que todas as discussões, os debates que nós travaremos aqui hoje vão ficar, inclusive, gravadas. Então, os senhores têm oportunidade depois de voltar a consultar, se tiverem alguma dúvida. Eu agradeço, dou o bom dia e agradeço a presença do conselheiro Sidney Beraldo e do assessor de gabinete, Dr. Gustavo Fernandes, que nessa parte da manhã vão falar de uma forma mais introdutória a questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, contextualizar a sua criação, a sua importância, e também como que, com uma conexão com os índices de efetividade que o tribunal tem, o IGM e o IGE, nós podemos, com esses instrumentos, monitorar o avanço desses objetivos para o nosso contexto dos municípios e utilizá-los mesmo como um instrumento muito importante para o planejamento municipal. Lembrando que os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável acordados no âmbito das Nações Unidas em 2015 são mundiais. O Brasil, por ser membro das Nações Unidas, se inseriu nesse pacto, nesse acordo, e nós temos uma data limite para cumprir as metas que são estabelecidas dentro desses 17 objetivos, as 169 metas que compõem esses objetivos. E esse ano é o ano de 2030. Os objetivos eles são muito amplos, como os senhores vão ver com as apresentações, mas com os instrumentos e com a criação de diagnósticos que nós vamos apresentar aqui hoje, é importante que esses princípios, esses objetivos mais gerais se tornem locais. Então, é aquilo que a ONU sempre fala, a importância da localização dos ODS, que é tornar esses objetivos amplos de acordo com as necessidades de cada município, de cada local.
Isso que eu acredito que é o mais importante, a mensagem que nós queremos passar para os senhores hoje, e que isso não é feito do nada, né? Nós temos instrumentos, nós possuímos muitos dados, os senhores precisam criar esses dados e considerar esses dados no momento de realizar o seu planejamento e o monitoramento das suas políticas públicas. Então, eu não quero me alongar mais, mas, novamente, dou bom dia a todos e queria passar a palavra para o conselheiro Sidney Beraldo para essa abertura. Muito obrigada. Bem, bom dia a todos e a todas. Cumprimentar a Manuela Prado Leitão, que é a coordenadora do nosso observatório, também o Dr. Gustavo Fernandes, que nos honra aqui com a presença, tem uma participação importante também na organização do observatório e também na composição de índices. O Gustavo, além de servidor nosso aqui, é professor também da GV e tem nos ajudado muito aqui nas inovações e nas propostas que a gente tem feito. Dizer da minha alegria e satisfação desta oportunidade de estar aqui com vocês nesse dia, cumprimentar todos os organizadores, né, do evento, deste seminário, e iniciar aqui as minhas palavras, dizendo que estava olhando aqui a composição aqui das falas, né, que estaremos aqui hoje até às 5 da tarde, e esperamos, e o grande objetivo nosso é que nós possamos, nesse período, né, terminarmos aqui esse seminário, esse evento, com dois objetivos principais. Ampliar aí os nossos conhecimentos sobre esses objetivos, as ODS, né, a sua importância. Saímos daqui mais convicto e também consciente da responsabilidade que temos para ajudar e contribuir na implementação, né, destes objetivos. Né. Eu acho isso extremamente importante, desde do período em que foi criado os objetivos do milênio, né, que nós temos trabalhado nisso, e o nosso sentimento é que muitas vezes isso fica como uma coisa tão distante do dia a dia, né? Me parece uma carta de intenções elaborada assim, tão distante da realidade por alguns técnicos, e que isso, quando chega no dia a dia, na hora da implementação das políticas, na gestão, na administração, seja do governo federal, estadual, municipal, e que, principalmente em função do momento que nós vivemos, acabamos ficando tomados pela urgência, né, das demandas presentes no dia a dia, e deixamos muitas vezes o nosso tempo se esvair cuidando das urgências e não fazemos aquilo que é importante, né? Então, isso que eu gostaria de colocar inicialmente, né, que nós possamos, né, nesse grupo que está aqui hoje, sairmos daqui com essa missão de procurarmos fazer com que estes objetivos possam ser realmente incorporados no dia a dia dos gestores, das pessoas, não é? Que possa ser discutido como se discute o final de um campeonato, do jogo do Palmeiras, do Corinthians, não é? Mas que também esses objetivos possam ser objeto de conversas entre amigos, de conversa num bar, não é? Como é que nós estamos, qual que é a nossa situação. Eu, ouvindo até ontem na TV, tem um anúncio, né, sobre as ODS, e eu até levei um susto. Sempre sou muito, confesso até modestamente, que com relação a números eu estou sempre bem informado, e procuro acompanhar os números, indicadores, né, mas eu fiquei assustado com uma afirmação de que a riqueza
do mundo, 99% da riqueza está na mão de 1% da população. Começa assim, né? Alguma coisa está errada, né? O Brasil é a 8ª economia do mundo e nós ficamos classificados lá embaixo do ponto de vista social, né? Com desigualdades enormes. E isso vai passando, nós vamos convivendo com isso, e já parece que até não estamos nos indignando mais, né? A questão da violência e tal, vamos ficando meio que anestesiados, né? E achando que as coisas são assim mesmo. E nós não podemos. Então, eu gostaria de iniciar aqui esta minha fala com esse objetivo. Primeiro, não pode ser esses 17 objetivos aqui uma carta de intenções distante. Nós precisamos trazer isso para a nossa realidade, para o dia a dia, não é? E que a gente possa chegar no final do dia, quem tem aqui os agentes políticos, seja aqui do tribunal, das prefeituras, do Estado, chegar no final do dia, na hora que vamos fazer aquela avaliação de como nós ocupamos o nosso tempo, e responder qual foi o tempo e a dedicação que nós fizemos para que esses objetivos tenham sido implementados e realmente com resultados, né? E o outro ponto, que também é um objetivo da nossa discussão aqui, e que nós devemos sair daqui com isso na cabeça, primeiro, a divulgação e a implementação das ODS. E o segundo, que isso não será possível sem planejamento. Tudo que nós pensamos em fazer, que começa com a criação na mente, né, dos seus objetivos, quais são as suas metas, mas se nós não desenharmos as ações que precisam ser desenvolvidas, um cronograma para ser seguido, um modelo de acompanhamento, um monitoramento, para que a gente possa atingir esses objetivos, essas metas, a coisa vai se perdendo. Então, esses 2 pontos é que eu queria colocar aqui para vocês. E é exatamente com esse objetivo que nós criamos aqui esse Observatório do Futuro, que a Manuela coordena, e nós temos um grupo aqui bastante comprometido com isso, exatamente para que essas coisas não fiquem perdidas, né? Nós queremos divulgar, queremos fazer treinamento e qualificação, para que cada vez mais nós possamos difundir isso, essa combinação dos indicadores, o seu monitoramento, o seu acompanhamento. E é importante que a sociedade, né, como um todo, ela possa também ter esse conhecimento e exercer o seu papel de controle social. Eu sempre digo, o Tribunal de Contas, ele tem uma missão importante, que é reunir todas essas informações e fazer tecnicamente a avaliação, do gasto público, se ele está indo na direção da eficiência, da efetividade, e apresentarmos os relatórios, os números, né? Temos aí um poder de dizer se a conta está favorável ou contra, ou desfavorável, aliás, ou um julgamento de um contrato, de uma prestação de contas. Mas o controle social mesmo, quem deve fazer é a própria sociedade. Então, cada vez mais o tribunal tem que ter esse comprometimento também, e essas ações no sentido da transparência total a esse trabalho e esses números e esses relatórios que nós produzimos, para que a própria sociedade, no conhecimento disso, possa exercer o seu papel e fazer a avaliação dos seus gestores. Esta é uma tarefa do nosso observatório aqui do tribunal, né? Além de outros órgãos que têm esse compromisso, mas pelo menos um órgão para mobilizar e ter essa responsabilidade, né? Então, vamos aqui passar aqui alguns slides para elucidar mais o que nós estamos querendo transmitir para vocês, mas basicamente é a questão
da conscientização da importância destes objetivos e para implementá-los a importância do planejamento, né? Vamos seguir aqui. Bom, rapidamente, esses são os objetivos, né, do desenvolvimento sustentável. Nós temos 17 objetivos. Eu vou falar aqui um pouco rapidamente sobre eles. O primeiro é a erradicação da pobreza, que o objetivo é acabar com a pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares. Os 2, fome zero, agricultura sustentável, acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. O terceiro, saúde e bem-estar, assegurar a vida saudável, promover o bem-estar para todos e todas, em todas as idades. 4, educação de qualidade, assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, promover oportunidades de aprendizagem. 5, igualdade de gênero, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. 6, água potável e saneamento, assegurar a disponibilidade, a gestão sustentável da água, saneamento para todos, para todas e todos. 7, energia limpa e acessível, assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia. 8º, trabalho decente e crescimento econômico, promover o crescimento econômico sustentado, inclusive, sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente. 9º, indústria, inovação e infraestrutura, construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. 10º, redução das desigualdades, reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. 11º, tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. 12, assegurar padrões de produção e consumo sustentáveis. 13, ação contra a mudança global de clima, tomar medidas urgentes para combater a mudança de clima e seus impactos. 14, vida na água, conservação e uso sustentável dos oceanos, mares e recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. 15, vida terrestre, uso sustentável dos ecossistemas terrestres e das florestas, combate à desertificação e a degradação da terra e da biodiversidade. 16, paz, justiça e instituições eficazes, promover sociedades pacíficas e inclusivas, permitir acesso à justiça e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas. 17, e última, fortalecer e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Bom, isso bem rapidamente, até porque o Gustavo vai falar um pouco mais sobre esses objetivos, a linha do tempo, não é? Como que nós fomos chegando até aqui, né? Aqui no tribunal, nós estamos desenvolvendo, né, instrumentos para acompanhar esta evolução das ODS. Eu não sei se é de conhecimento, nós já estamos aqui no 4º ano, né, de implementação deste conjunto de indicadores, que é o chamado IEGM, que é o Índice de Efetividade de Gestão Municipal, né? O tribunal criou exatamente com esse objetivo de que cada vez mais, não é, os órgãos de controle externo têm que avançar no sentido de promovermos as auditorias de resultado, né? E essa é uma outra, tanto como o planejamento, a gestão por resultado, né, é um
ponto que nós não temos muitas vezes essa cultura, não é? Fazemos a gestão, ocupamos as ações do nosso dia a dia, sem realmente estarmos avaliando aonde queremos chegar e o resultado. Para isso é importante ter indicadores, né? Você ter um caminho a ser percorrido para chegar em tal ponto. E com o objetivo de nos prepararmos cada vez mais para desenvolvermos a chamada auditoria de resultados, é que nós criamos esse conjunto de indicadores, o IEGM, que já tem 4 anos e que nós estamos monitorando aí a qualidade dos gastos e o andamento e a efetividade das políticas públicas no Estado, né? E também o chamado IEGE, que é o Índice de Efetividade da Gestão Estadual, implementado esse ano. Estamos na fase de término da coleta desses dados e teremos até o final do ano também já um primeiro indicador demonstrando a efetividade e eficiência do gasto e do desenvolvimento das políticas públicas aí com relação ao Estado, né? Rapidamente, o EGM, que é a efetividade das administrações, que nós verificamos em 644 municípios, né? Não fazemos da capital, porque São Paulo tem um Tribunal de Contas próprio, né? Então, são 644 municípios, e este indicador é composto de 238 quesitos, divididos entre saúde, educação, planejamento, gestão fiscal, defesa civil e segurança das cidades, meio ambiente e tecnologia da informação. Tem pesos, tem esses quesitos, vários deles são pontuados, onde é feito aí uma classificação, né, dos municípios. Nós não trabalhamos com ranqueamento, e também o objetivo aqui não é falar do IEGM, né, mas nós trabalhamos por grupos, né, fazemos uma classificação como uma agência de desenvolvimento. Então tem municípios do grupo A, do B+, do B, do C e o C+, né, como se fosse altamente efetivo e em fase de adequação, que são os termos que nós utilizamos para fazermos aí as classificações dos municípios por fase. No caso do IEGE do Estado, ele é composto por 342 quesitos e aí dividido em 5 grupos que estão sendo avaliados: saúde, educação, planejamento, gestão fiscal e segurança pública. Aqui tem um exemplo da educação que é importante destacar, né? Então, nós verificamos que dentro deste conjunto de indicadores criados com o objetivo de fazermos uma avaliação da efetividade da gestão das prefeituras, em vários destes quesitos tem uma similaridade, tem uma aderência com os objetivos, as ODS, com os objetivos da ONU, né? Esse, por exemplo, é um caso. Então, na meta 7, aliás, 4, né, assegurar a educação inclusiva e equitativa, de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Este é o objetivo 4 das ODS, né? E nós temos, dentro do IEGM e do IEGE, vários quesitos que tratam disso. Então, isso que nós queremos passar aqui para vocês, e a importância desta similaridade, desta aderência que tem entre o IGM e o próprio IGE, né, nestas ações que possam estar sendo desenvolvidas, e também nas políticas, uma vez atendendo o IGM, está trabalhando também no sentido de ir atendendo a
a meta do milênio. No caso aqui da primeira infância, né, que nós tratamos, temos um ensino primário e secundário, que são tratados no IGM e no IGE, no ensino técnico superior, especialistas em empreendedores, acesso e formação dos vulneráveis, também no IGM e no IGE, alfabetização em matemática básica, tem o IGE e o IDEB, desenvolvimento sustentável. Então, o que nós pretendemos mostrar aqui? Que estes indicadores criados pelo tribunal com o objetivo de medir a efetividade e a eficiência das gestões municipais já tem um alinhamento, né? Nós verificamos que 9 metas das ODS têm vínculos com o IGM, né? O que é muito importante. No caso aqui do IGM, nós levantamos, basicamente, os seus quesitos tratam da infraestrutura, de formação de professores e bolsas de estudo. Agora vamos ver o planejamento nos municípios. E esse é o ponto aqui que na verdade, a responsabilidade e a tarefa que a Manuela me deu, né, para conversar com vocês e destacar, né, a importância do planejamento. É até difícil fazer uma afirmação dessa, mas os dados que temos nos revela isso e é necessário. Nós não temos cultura de planejamento. Nós não temos. Os dados que nós temos levantado nesses últimos 4 anos demonstram claramente isso, né? Muitas vezes as políticas públicas são concebidas com objetivos e, ao longo da sua implementação, ela não atinge os seus objetivos e nós não temos um monitoramento, não fazemos acompanhamento de custo-benefício e muitas vezes fica caracterizado que esta falta desta cultura de colocar realmente o planejamento em primeiro lugar, como uma necessidade, como uma boa prática, fica cada vez mais claro que nós não temos muito essa cultura. E o objetivo aqui, nós estamos aqui num grupo que não é muito grande, mas se todos nós sairmos daqui conscientes de que nós precisamos melhorar nisso e passar não só nas nossas práticas individuais, mas também divulgar isso, e eu acho que já estamos atingindo aqui um objetivo e cumprindo uma meta importante, né? Aqui fica claro com isso, com este gráfico, e depois aqui tem outros que vão complementar e elucidar isso, né? Na média, na média do Estado, quer dizer, a maioria dos municípios estão classificados com este C+. O que é C+? Quando eu falei da classificação do IGM, nós temos o A, o B+, o B e o C+, e o C. Este C+, é em fase de adequação, né? Como o objetivo aqui não é falar do IGM, mas e sim das ODS e da importância do planejamento, mas só para demonstrar aqui, vou passar aqui para o novo, esse amarelo aqui, todas estas regiões estão no C+, quer dizer, em fase de adequação de planejamento, né? Aqui nessa região de Registro e São José do Rio Preto que temos a média como efetivo, e este laranja, que é na região aqui do Vale tem o Registro Vale do Ribeira e São José dos Campos, essa região aqui, e Ribeirão Preto, que fica como uma situação pior ainda, com um baixo nível de adequação, que é o C, né? Estamos falando de planejamento, né? Dos quesitos de planejamento.
Então, dos levantamentos que nós fizemos, quer dizer, e aqui no planejamento, onde nós temos vários quesitos para fazer essa medição e essa avaliação, juntando os dados de 2015 e até 2017, né, que estão demonstrados aqui, olha só, nós verificamos que em 2017, dos 644 municípios, 273 estão em baixo nível de adequação, C. Ou seja, através dos quesitos que nós estamos medindo, ficam com baixo nível de adequação. Ou seja, não tem planejamento, não tem isto incorporado dentro da gestão, né? É uma coisa que passa meio ao largo de mais da metade dos municípios, se somarmos mais 79 que estão no C+, né? Então, a maioria estão entre o C+, e o C, né? E isso, nós vamos ver um pouco mais na frente, ele tem um impacto muito complicado no desenvolvimento das políticas, na obtenção dos seus resultados, na qualidade do gasto, não é? Quando não se tem um bom planejamento. Isso está evidente, né? E o que nós verificamos aqui, que fica claro, é que a grande maioria dos municípios não tem dentro das suas estruturas. Isso já foi demonstrado desde 2015. 2015, 242, depois 2016 subiu um pouco, 306, 273, com baixo nível de adequação, e o C+, também 95, 71 e 79. Vamos aqui para o próximo. Aí, dentro desse somatório, aí já uma pizza, né, apresentando aí em percentual. Baixo nível de adequação, ou seja, não tem planejamento, junto com o C, juntando 13% com 42%, 55%. Né? E apenas 23% teria uma posição regular, 18% no B+, e A, quer dizer, aqueles que tiveram uma nota superior a 9, dentro de todos esses quesitos, apenas 4 municípios atingiram esta classificação. E aí um outro ponto também importante que vale a pena destacar. Nós fizemos aqui um cruzamento dos dados para verificarmos o seguinte. Nós estamos falando de avaliarmos 238 quesitos de 7 grupos diferentes e que vai se obter uma nota lá do futuro. O que nós queríamos demonstrar aqui para vocês é que os municípios, nesse caso aqui, os municípios que tiveram um planejamento A, quer dizer, aqueles que têm um planejamento bem estruturado, bem organizado, e depois nós vamos falar um pouco mais desses quesitos, né, que avalia e mede isso, eles têm demonstrado que o IGM total é melhor. Né? Então, dos 80 municípios que se apresentaram com um planejamento classificado no grupo A, dos 80, 49 com relação ao resultado do IGM ficaram no B+. Né? Lembrando que dos 644 municípios, nos relatórios produzidos durante todos esses anos, nenhum ficou no A. Né? Nenhum município teve a nota máxima. Né? Então, a maioria está do B para baixo. E ainda a maioria está no regular, que é o efetivo. Então, aqui, não sei se rapidamente eu fui claro, aqui o que demonstra é o seguinte: o município que tem um bom planejamento, ele tem um resultado melhor geral no seu IGM, né? O que demonstra a necessidade de cada vez mais priorizarmos isso.
E, ao contrário, também. Os municípios que são C, no caso de 95, todos aqueles que são C, 67 dos 95 não têm um bom planejamento. Então, quando ele tem um bom planejamento, reflete uma boa nota no IGM. Quando ele não tem o planejamento, ele também vai refletir negativamente no conjunto da obra, né, do seu IGM. Então, eu acho que esses dados são importantes, compartilhar com vocês, para discutir, para refletir, mas isso fica claro, né, com exemplos práticos da importância de nós priorizarmos cada vez mais o planejamento. Esses são os mais recentes, mas basicamente ele tem o mesmo objetivo. Aqui vamos falar um pouco também sobre o que nós levantamos nesses quesitos do planejamento. Então, vejam bem, então, o objetivo aqui é falarmos do planejamento, da sua importância, e depois isso vai ser complementado com a fala do Gustavo, e depois teremos aí também o Leandro, que está aqui, outros que vão falar, dentro de uma sequência para que a gente possa atingir aí os objetivos. Atendimento das ODSs e como nós podemos construir esse caminho para chegar lá, e fica claro que é preciso não só incorporar isso no nosso dia a dia, né? É importante, como eu disse, da mesma forma que a gente discute o jogo do Corinthians e o Palmeiras no outro dia, do seu resultado, se foi falta, se foi pênalti, se não foi, se a gente incorporar, puxa vida, por que nós estamos numa pobreza? Por que será que o Brasil tem, é a 8ª economia do mundo, tem essa riqueza, e nós estamos nessa ainda dificuldade toda de saneamento? Não seria importante também, bom, gostoso, a gente está discutindo isso também, mas aí como que a gente pode chegar lá, o que precisa fazer? Porque a gente sempre acha também que os outros precisam fazer, não, porque o governo federal precisa fazer isso, porque o prefeito precisa fazer aquilo, está certo, precisa mesmo, e cada vez mais planejar, mas o que nós, né, também individualmente podemos contribuir, né? E é com esse objetivo que nós estamos aqui promovendo essa discussão. E agora entrarmos mais especificamente sobre esses quesitos do IGM, que muitas vezes não são levados em conta na questão do planejamento, e por isso que não se obtém uma boa classificação. Então, esse aqui é um quesito onde se faz um levantamento de problemas e necessidades e deficiências para o planejamento, além das audiências públicas. Então, tem esse quesito lá. Quer dizer, ao se elaborar o planejamento e até o orçamento, a gestão, a administração tem um levantamento desses problemas, tem uma classificação das suas prioridades, quais são as demandas, né, que se tem, olhando o Plano Nacional de Saúde, o Plano Estadual de Educação, né, quais as metas das ODSs, quais são as demandas que se tem dentro da sociedade para que nós possamos chegar lá, né? Olha, e a gente fica assustado, porque dos 644, em 394 municípios não tem um levantamento, né? Eu me lembro que eu fui prefeito de São João da Boa Vista, uma cidade aqui do interior, onde a grande maioria aqui não tinha nem nascido ainda, porque eu fui prefeito em 83, de 83 a 88. O povo da cidade não tinha juízo, elegeu eu tinha 30 anos na época, e solteiro, né, mas fui eleito. E a primeira coisa, e olha, não foi uma intuição minha, mas muito de ouvir as pessoas, importante ouvir e tal. Tem uma senhora que trabalhava há muito tempo lá na promoção social, e durante uma conversa que tive lá com ela, ela disse, olha, mas eu sempre achei falta de que, para que a gente pudesse definir mesmo as nossas prioridades, estabelecer os orçamentos, era importante saber qual é a expectativa dos munícipes, o que é que eles precisam e tal. E nós fizemos uma grande pesquisa. Uma coisa, passamos lá um sábado num estádio lá, e que as pessoas
iam respondendo, tabulamos aquilo, e aquilo virou realmente uma bíblia, não é? Então, problema de habitação, e nós fizemos as perguntas, quantas pessoas moravam na casa, a idade, se as crianças frequentavam a escola, se tinha demanda para creche, se não tinha, e foi muito importante isso. Isso feito logo no primeiro ano, naquela época o mandato era foi de 6 anos, nós tivemos 2 períodos aqui no Brasil que o mandato foi de 6 anos, né? Então, montamos um planejamento. Precisamos atender creche. Porque se você faz um estudo só pelo IBGE, tem uma demanda de creche de 1.000 crianças na idade de creche, mas nem todas precisam não tem essa demanda, né? Quem da classe média, um pouco mais de recurso, ele vai para a escolinha lá particular e tal, né? Você tem que atender aqueles que realmente precisam. Aonde estão, né? Onde moram? Você georreferenciar isso no município para verificar aonde é que está essa demanda. Então, quando você faz um planejamento, você faz focado. Normalmente não se tem dinheiro para atender tudo, e aí você faz a prioridade, né? Vai atender aqueles que precisam mais, que estão com mais vulnerabilidade, né? Então, é fundamental ter uma pesquisa, um levantamento dos problemas, necessidades, das deficiências para fazer um planejamento. E quase 400 municípios do nosso estado de São Paulo respondem que não tem esse levantamento, né? Aqui, apenas dividindo, vou passar rapidamente aqui quais seriam os setores, né, dos levantamentos que antecedem um planejamento, né, da área social, serviços urbanos, segurança pública, saneamento, saúde. O uso de dados levantados. Porque, além disso, tem a nossa legislação, tanto no PPA, né, como LDO, tem a necessidade de se promover as audiências públicas, né? Tem que se fazer, não só o executivo, mas o próprio legislativo, né, que é um papel extremamente importante, que muitas vezes também não cumpre o seu papel legislativo de fiscalizar, de acompanhar, e também de promover os debates durante a aprovação de um orçamento, né? Porque o orçamento é tudo, é ali que está estabelecido onde o dinheiro advindo dos impostos que todo mundo paga, onde que serão aplicados, né? Então, é um momento de extrema importância, uma discussão e um debate na elaboração e na aprovação do seu orçamento. Aqui se pergunta: a utilização de algum plano federal ou estadual na elaboração do diagnóstico? Então, 127 municípios dizem que não, e 123 utilizam algum plano de governo. Por que é essa pergunta? A maioria dos municípios não tem uma capacidade de investimento para desenvolver todas as suas políticas com recursos próprios. A maioria estão atrelados, né, a repasses do governo federal, do governo estadual. Ainda hoje temos mais um ponto, que é a tal da emenda, né, a emenda parlamentar, a emenda que agora é impositiva, né, no governo federal. Então, tem várias transferências que são feitas, né, através destas emendas, que na hora da elaboração do seu orçamento tem que ser levado em conta. E as políticas públicas e as metas do governo do Estado, do governo federal, que tem que ser discutida, porque a implementação das políticas ocorre nos municípios. Então, por isso que se pergunta, leva-se em conta isso? Também, grande parte dos municípios responderam que não. Pontualidade na entrega das peças. O tribunal exige, né, que o município entregue o seu planejamento, PPA, né, e todos sabem o que é PPA, um plano plurianual que é feito, um planejamento onde se estabelece metas e objetivos para os próximos 4 anos. Depois tem a LDO, que é a Lei de Diretrizes, e o orçamento.
370 municípios não conseguem entregar no prazo estas suas peças, né, no tribunal. 274, sim. Coerência, essa é uma outra coisa também. PPAs é quase que uma peça de ficção. É feito normalmente por um técnico que pega o histórico dos anos anteriores, que é o contador lá da prefeitura, que tem essa responsabilidade, fica lá numa correria, porque ele tem tantas atribuições, ele já fala, como é que nós vamos fazer isso aí? Então, na barriga da perna, põe uma meta aí, tal e tal. Eu estou falando isso com propriedade, porque grande parte da minha vida eu tive do outro lado, né? Eu fui prefeito, depois deputado, secretário de gestão. Então, mesmo no estado de São Paulo, um estado evoluído, que tem, né, boas práticas e tal, o PPA não tem esse compromisso. Eu me lembro que você tinha lá no PPA, uma das metas era reduzir a mortalidade infantil, principalmente naquela fase neonatal, que nós estávamos com um problema sério, e estava lá no nosso PPA a meta, né, e inclusive no orçamento. Um dia, numa reunião com o diretor regional de saúde, lá da região, nós estávamos discutindo isso, e eu perguntei qual que era a meta daquela região, porque ele era segmentado, regionalizado, com relação ao índice de mortalidade infantil neonatal. Ele não sabia. Então, você tem no PPA uma meta global, mas quem está executando a política lá no dia a dia não tinha conhecimento. Então, infelizmente, é isso. Quando se fala da falta de planejamento e da conclusão que se chega, quando você não tem uma coerência entre aquilo que você planejou e aquilo que você colocou no orçamento, e que os operadores desse gasto, os operadores dessa política não têm conhecimento dessas metas, eu não quero dizer que era culpa lá do diretor, não, é uma prática, porque muitas vezes isso é feito na correria, não tem um amplo debate. Então, o ideal e o que se discute é que, na hora da elaboração de um PPA, que ele não seja feito e elaborado pelo responsável pelo planejamento, ou pelas finanças, ou pelo contador, mas que se envolva o secretário da Educação, de Saúde, né? Tem que ser um amplo debate, e muitas vezes parece que a gente não quer, acha que isso é perda de tempo, mas não é. É preciso criar essa cultura, porque depois, né, você gasta tempo antes, mas depois o resultado vem mais rapidamente. Bom, a Manu já está me puxando a orelha aqui, que eu já falei demais. Então, vamos lá, se tem mais alguma coisa importante. E aqui, olha, nós vamos rapidamente, como que nós chegamos a esta necessidade, né, do planejamento. Grande parte das prefeituras não tem uma equipe estruturada para realizar o planejamento municipal, né? Não tem treinamento, a capacidade de integração entre todas as ações, né? Então, precisa ter treinamento, qualificação, ter uma equipe bem estruturada. Nós verificamos aqui que o número de horas, né, de treinamento desses servidores é muito baixo ainda. Se esses orçamentos e esse planejamento são divulgados, se a população tem conhecimento. E, para encerrar, esta meta 16, né, eu acho que ela é muito importante, né, que trata da paz, da justiça e instituições fortes. Esse é o nosso grande desafio. Aliás, vivemos um momento de bastante movimentação nesse sentido. Acabamos de sair aí de uma eleição, onde poucas vezes vimos assim um debate tão acalorado, e esse debate de nós contra eles, e isso, aquilo, essas posições, e nós temos hoje
um ambiente de uma certa apreensão e de expectativa, né? Mas é importante que a democracia está funcionando, as instituições estão funcionando, nós temos um presidente eleito que está montando a sua equipe, visitando as instituições, né, Supremo, o Poder Legislativo, o Poder Executivo, trabalhando junto numa transição, e isso é uma demonstração de maturidade, né? Apesar de todos esses solavancos, essas coisas, crise fiscal, crise econômica, social, mas nós percebemos que as nossas instituições estão aí presentes, né? E nós precisamos trabalhar para que elas sejam cada vez mais fortes, né? Mais fortes. E é exatamente nesse sentido que nós estamos aqui, no tribunal. Acho que o tribunal tem uma missão importante, de contribuir para que os recursos públicos sejam bem aplicados, né? Nós tratamos aqui, nós fiscalizamos, para se ter uma ideia, a soma dos orçamentos municipais e do Estado ultrapassam 330 bilhões de reais, né? Se nós tivermos um bom planejamento, boas políticas, boas práticas, e nós, servidores públicos, temos que ter cada vez mais esse compromisso, né, e de aplicarmos bem esses recursos, sem dúvida nós estaremos contribuindo para que a gente tenha as instituições fortes e, com isso, justiça e paz. Para isso, a efetividade das políticas, planejamento e monitoramento, né? Esta é a mensagem final. Então, muito obrigado, viu, pela atenção de vocês, e, mais uma vez, cumprimento todos aqueles que organizaram este importante evento. Muito obrigado e uma boa tarde a todos e um bom seminário. Obrigada, conselheiro Sidney Beraldo. Foi muito importante a fala do senhor ressaltando, trazendo esses números, né, da importância do planejamento e exatamente essa conexão entre o IGM, aliás, a conexão que tem entre o IGM e os ODS foi o que levou o tribunal a firmar uma parceria com a ONU para monitorar o avanço desses objetivos nos municípios aqui do estado de São Paulo, e com isso tivemos a criação do Observatório do Futuro. E apesar de alarmantes esses dados, às vezes é sempre bom nós termos esse choque de realidade para falar, bom, precisamos fazer alguma coisa e trabalhar para o melhoramento da elaboração das nossas políticas públicas. Bom, dado o avançado da hora, eu vou passar a palavra para o Dr. Gustavo e pedir para ele ser breve, mas como também nós iniciamos com um pouquinho de atraso, então vamos estender um pouquinho para além do meio-dia. Passa a palavra. Bom dia. Funcionando? Tá. Bom dia a todos. Queria comentar conselheiro Beraldo, comentar a coordenadora do Observatório, doutora Manuela, comentar a todos, dar o bom dia, né? E eu vou fazer aqui a minha apresentação de uma forma mais sucinta, e eu já digo para vocês que, na verdade, eu começo agora, e depois os meus colegas de tarde, Leandro, por exemplo, prosseguem. Então, na verdade, começa aqui uma apresentação falando sobre os ODS, sobre o planejamento, sobre o papel dos tribunais de contas, do TCE e também dos municípios, e depois continua isso à tarde, tá? Então, vamos começar a conversa agora, tá? Basicamente, o que eu vou dizer para vocês começa com uma reflexão, depois eu vou fazer uma breve trajetória histórica e, por fim, falar um pouquinho do papel dos tribunais de contas, tá? Uma mini agenda para esses minutos aqui que nós teremos, tá? Escutando o Dr. Beraldo agora, eu lembrei de um provérbio árabe, não sei se vocês conhecem, que é: quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Uma tamareira, antigamente, ela demorava de 70 a 80 anos para dar frutos, né? Então, quem plantava uma tamareira estava, na verdade, plantando para a futura geração. Hoje caiu para 5 a 8 anos, mas mesmo assim é bastante tempo. Então, esse é um provérbio muito interessante, porque ele fala muito dessa mudança de cultura que o Dr. Beraldo falou, tá? E os ODS, eles têm em si muito esse espírito, tá? A reflexão que eu queria trazer aqui para vocês
começa com o primeiro ponto. Quais são as razões para uma nova visão de desenvolvimento, que é a proposta que está dentro dos ODS da Agenda 2030. Tá? E eu vou mostrar para vocês, aliás, são duas provocações nessa reflexão, que vêm de dois países desenvolvidos. A primeira dos Estados Unidos, a segunda do Reino Unido. Tá? A primeira, na verdade, ela fala sobre a necessidade de uma visão mais aprimorada. A Agenda 2030 é uma agenda quase que exaustiva, certo? Que engloba praticamente todos os aspectos da vida humana dentro do planeta, certo? Desde aspectos relacionais entre as pessoas, de ter uma sociedade mais harmoniosa, até a relação do ser humano com o meio ambiente, certo? E a construção do futuro para as próximas gerações, certo? E da onde vem essa ideia de uma ideia de desenvolvimento mais aprimorado? Vou mostrar para vocês aqui esse gráfico. Ele é simples no final das contas, e basicamente deixa eu ver qual que é o laserzinho aqui. Ele vai mostrando aqui a porcentagem da população que vai morrendo. Então no início ali, com 0 anos, todo mundo está vivo, certo? Uma pessoa nasceu, ela pode morrer no instante seguinte, mas com 0 anos está todo mundo vivo. E aqui vai caindo a quantidade de pessoas que continuam vivas. Então, por exemplo, o primeiro grupo ali, que são os americanos brancos, tá? Quando chegam a 75 anos, 15% das pessoas que deveriam ter chegado ali morreram. Então, 85% dos americanos brancos, tá, homens, morrem antes de chegar aos 75 anos. Esse percentual para chineses e para indianos do estado de Kerala, a Índia é muito grande, a Índia ela vai desde locais que têm nível de pobreza subsaariana até níveis de pobreza que são parecidos com os do Brasil, porque a Índia é muito mais pobre que o Brasil. Tanto a China quanto Kerala tem números inferiores, então praticamente da China, pega o número da China, 25% dos homens que deveriam chegar aos 75 anos não chegam, tá? Só que o que é mais surpreendente desse número, tá, é que para os afro-americanos, certo, essa taxa é maior do que 35%. Ou seja, a vida de um afro-americano, embora seja materialmente muito mais rica e abundante do que a vida de um chinês, ela é muito mais curta. E na hora que você começa a discutir, certo, o que vale mais a pena é ter dinheiro no bolso e uma vida muito curta, ou um pouco menos de dinheiro do bolso e talvez 20, 30 anos a mais de vida, é difícil você dizer que um pouco mais de dinheiro é suficiente. Tá? Esse gráfico aqui ele está no livro Liberdade como Desenvolvimento, o Amartya Sen ganhou o Nobel de Economia em 98, depois eu volto um pouco a ele. E ele foi muito provocativo nos Estados Unidos e fala, olha, na verdade, se você pegar uma simples conceituação de desenvolvimento como ter dinheiro, os Estados Unidos é um país estupidamente rico. A partir do momento que você começa a olhar com uma lupa na vida das pessoas, a gente vai encontrar que nos Estados Unidos da América existem grandes bolsões de pobreza. Ou seja, pessoas que têm qualidade de vida muito ruim. Embora do ponto de vista material, para a gente que é brasileiro não está acostumado com tanta abundância material, numa simples viagem a gente não consegue ver isso. Você precisa estar treinado para ver isso, ou você precisa ser americano para entender quais são os processos, os mecanismos que atuam para que façam que um afro-americano que materialmente é muito mais rico do que um brasileiro médio vai ter uma expectativa de vida muito menor. Tá? Isso aqui poderia ser por causa de violência, mas se a gente pegar o próximo gráfico, tá, é a mesma coisa para as mulheres. Tá? Geralmente criminalidade, violência afetam muito mais os homens do que as mulheres. E acontece a mesma coisa. Ou seja, no caso americano você tem um problema de pobreza condicional, ou seja, de desigualdade, que faz com que a vida dos americanos negros seja muito pior do que a vida dos homens brancos, os brancos protestantes, WASP. Né? Por que isso é extremamente relevante? Tá? Isso é muito a tônica da discussão de desenvolvimento nos Estados Unidos. Certo? Isso é um ponto importante para nós, porque eu vou colocar aqui, isso aqui é o clássico de desenvolvimento, né? Tem indústrias, tem poder econômico. É a ideia que, na verdade, se alguém pensar o que é desenvolvimento, você vai imaginar um monte de indústria, fábrica e por aí vai. Mas se mudou essa conceituação e passou a se olhar que, na verdade, é acabar com pobreza, certo? E pobreza como privação de capacidade humana. Pobreza como ter uma vida infeliz, uma vida pequena, uma vida que você não pode ser aquilo que você sonha. Evidentemente, ninguém vai ser exatamente o que sonhou, mas pelo menos lutar por aquilo.
certo? Isso é uma conceituação filosófica que tem todo sentido, porque na verdade ela amplia para as diversas dimensões da vida humana. E o que isso tem a ver com a gente? Na verdade, tudo, certo? Peguei essa foto aqui de uma favela, que não é um caso de pobreza americana, é um caso de pobreza brasileira, para lembrar, por exemplo, que aqui a gente tem várias questões que são fundamentais, que têm que ser abordadas pelo poder público local. Tá? Então, por exemplo, transporte público, urbanismo, saúde, educação. Você não consegue resolver um problema desses sem você pensar ao mesmo tempo em saúde, educação, urbanismo, transporte público, resíduos sólidos e por aí vai. Tá? Então, nesse ponto, essa mudança conceitual do que é desenvolvimento gerou uma nova agenda que está intimamente ligada com os poderes locais. Eu lembro que a palavra que a Manuela falou no sentido de localizar os ODS. E os ODS, eles têm uma localização muito forte. O poder local, governos subnacionais, sejam eles estados ou municípios, tem um papel fundamental porque é ali que ocorre a vida humana. Certo? O poder do governo, a função de Brasília é muito importante. Mas a nossa missão aqui, que estamos perto do cidadão, certo? É extremamente relevante, até mais importante, no sentido que é aqui que acontecem as coisas. E é aqui que se resolve, certo? Ou se dá os passos na direção para se resolver os problemas. Tá? Outro exemplo de resíduos sólidos é aí voltando um pouco com a visão, às vezes, que se tem de que ODS, na verdade, é uma agenda ambientalista. Eu vou falar um pouco mais para frente para vocês, mas, na verdade, os ODS, eles encampam a agenda ambientalista, mas não decorrem ou são um desdobramento da agenda ambientalista. Tá? Então, uma conclusão fundamental número 1, que acompanhou toda a academia dos países desenvolvidos, as universidades, é que uma nova visão de desenvolvimento era necessária. Certo? Inclusive porque, vejam só, e porque isso é também natural, né? Essa agenda nossa, infelizmente, já foi resolvida por boa parte dos países desenvolvidos há mais de 50, 60 anos. Agenda de saneamento básico, tudo. Então, eles estão resolvendo os problemas deles. E, por exemplo, você tem uma parte da sua população, como os afro-americanos, com uma qualidade de vida muito inferior que o resto da população, é um problema importante. Então, você precisa desenvolver meios para localizar, certo? Você precisa desenvolver meios para resolver. Então, eles também estão nas lutas deles, certo? E a gente aqui tem uma luta, nossa luta é mais ampla, porque a gente tem que resolver a agenda do século XX e também começar com a agenda do século XXI. Mas vamos lá. Bom, segundo ponto importante, é possível avançar muito com poucos recursos. Muito. Certo? E o Dr. Beraldo já falou bastante disso, sobre o planejamento, e até por isso que eu lembrei, quando ele estava falando sobre o provérbio da tamareira. Certo? Tem bastante coisa que a gente pode fazer. E um exemplo disso, eu trago para vocês, é do Reino Unido. Isso aqui é bem interessante, porque envolve muito, para quem é da saúde pública aqui, a própria constituição do SUS britânico, National Health System, que é, para quem já acompanhou a dinâmica política britânica, morou lá, ficou um tempo, é algo sagrado. Tanto conservadores como trabalhistas jamais ousam mudar o SUS britânico. E o SUS britânico ele tem uma história muito interessante. Eu vou mostrar para vocês mais um dado, que é o seguinte. Vou passar direto aqui para o... Isso aqui são as tabelas de crescimento de expectativa de vida na Inglaterra e País de Gales, tá? No século passado. E eu marquei aqui os dois períodos onde a gente teve a maior expansão de expectativa de vida no Reino Unido. E pasme, o que é mais interessante é que em tempos de guerra que a vida cresceu. Em tempos de guerra, tá, durante o período de guerra no Reino Unido, foi quando a expectativa de vida dos britânicos mais cresceu. E o nível de mortalidade infantil, não está nesse gráfico, mas também acompanha, mais foi reduzido. Se a gente for pensar, a Primeira Guerra Mundial foi entre 14 e 18, ali a década de 1910, 1911 e 21, a gente teve um crescimento de vida, a expectativa dos britânicos de 6 anos e meio. Que é bastante, certo? Durante a Segunda Guerra Mundial, que é 39 e 45, então pega a década de 1940, nós tivemos um aumento de expectativa de vida dos britânicos de 6,8 anos, certo? É quase uma década de vida em uma década, que é um crescimento exponencial da expectativa de vida das pessoas, tá? Se a gente for olhar em termos de crescimento do PIB versus expectativa de vida, evidentemente guerra destrói recursos. Embora provoque um pouco de crescimento econômico, especificamente no setor militar, então acaba tendo até um efeito positivo no PIB britânico, que aqui é o vermelhinho. Se a gente for olhar, olha, quando o PIB menos cresceu, foi quando a vida mais cresceu.
E, de novo, em tempos de guerra, foi quando a vida mais cresceu. E por que isso? Basicamente, o que aconteceu com os britânicos é que a ida dos homens para a guerra criou a necessidade que se elaborasse um amplo sistema de distribuição de comida e de assistência médica para as famílias. Certo? Quem assiste essas comédias de época britânicas dos anos 10, Downton Abbey, por exemplo, é bem interessante nessa, vai ver que sempre está contando a história em que prédios públicos ou edifícios da realeza são convertidos em hospitais. E da improvisação, mas da necessidade forte de se conseguir constituir um sistema de políticas públicas básicas, fez-se num período em que não havia recursos nenhum em termos de crescimento econômico. Veja só, você está com uma guerra contra o eixo, contra a Alemanha, todo mundo sabe de filmes, de estudar, que é uma guerra brutal, foi quando a vida mais cresceu no Reino Unido. Então esse é um ensinamento muito importante, no sentido de que é possível avançar muito com poucos recursos. E boa parte dos países desenvolvidos, eles se tornaram desenvolvidos e avançaram durante o período em que eles não tinham a quantidade de recursos que eles têm hoje, certo? Tem muito mais a ver isso com inovações, com boas ideias e, sobretudo, como o Dr. Beraldo já destacou aqui, com o planejamento. Então, na verdade, o nosso buraco no planejamento, ou seja, os números impressionantes, né? O Dr. Beraldo estava falando, 394 municípios não fazem levantamentos das necessidades. 55% estão sem o C+, diz muito mais do nosso atual nível de desenvolvimento do que necessariamente a nossa falta de recursos. Porque a experiência histórica ela é evidente nesse sentido. Os países desenvolvidos conseguiram avançar muito na fase em que eles não tinham a quantidade brutal de recursos que eles têm hoje. É claro que falar em termos de SUS e comparar o SUS brasileiro com o SUS britânico é quase covardia com a quantidade de recursos que o SUS tem. Os britânicos gastam 10 vezes mais do que nós em termos per capita. Nós temos um gasto médio de $400, certo? Eles têm um gasto per capita então de $2.800 por pessoa. Só que não foi nesse período de riqueza agora que a expectativa de vida cresceu, foi lá atrás. Então essa segunda conclusão fundamental, é possível avançar muito com poucos recursos e, portanto, juntando as duas, é possível sim ter uma agenda global que aborde todas as dimensões da vida humana e atuar nela agora, nesse exato momento, sem necessariamente esperar com a vinda de recursos futuros para poder fazer isso. E tem muito a ver com a tônica do seminário do dia de hoje, que é o planejamento. O planejamento tem muito a ver, você conseguir fazer um planejamento envolve, antes de tudo, uma capacidade organizacional, uma capacidade de estabelecer diálogo, uma capacidade de entender e fazer com que as diversas partes que compõem uma prefeitura municipal trabalhem, ou seja, a saúde e a educação consiga dizer ao planejamento municipal quais são as suas necessidades e o planejamento municipal consiga, diante da quantidade de recursos que existe naquele momento, estabelecer quais são as prioridades, claro, em conjunto com a saúde e a educação, que podem ser feitas hoje, daqui 1 ano, daqui 10 anos, daqui 100 anos, certo? Até quando as tamareiras antigamente puderem dar recurso, dar os seus frutos. Bom, eu vou ser bem curto nessa parte, que é um pouquinho mais teórica, só para vocês entenderem, né? A gente tem uma ampla trajetória no debate sobre o que é desenvolvimento, que vai desembocar nessa Agenda 2030, tá? Começa com o que a gente chama da visão utilitarista, que surge lá no século XIX, Bentham e diversos outros filósofos que são extremamente influentes. A própria ideia de encarceramento que a gente tem de prisão é privação de liberdade e, portanto, surge dessa visão utilitarista. Ela é uma visão extremamente forte na forma como a gente organiza e vê e funciona a nossa vida, né? E, basicamente, a ideia aí é controle do uso de recursos e aumento do PIB, certo? Essa é a ideia. Cousins e Solon são 2 dos economistas mais influentes. Eu coloquei as datas que eles ganharam os Nobel, o Nobel de 71 e o Nobel de 87. Isso é uma parte importante que eu sempre destaco. Tem uma frase do Keynes que eu acho que é bem legal, que ele fala o seguinte: até o homem mais prático, no fundo, é escravo de algum economista defunto. Então, precisa tomar cuidado com quais são os economistas defuntos que nós seguimos, né? Segunda fase desse debate, que vai complementar, é a visão libertarista. Rawls, os grandes juristas americanos, que vão influenciar muito o mundo, no sentido de que, olha, a gente precisa estabelecer direitos e garantir os direitos formais, certo? Um pouco muito da nossa tradição, por exemplo, das vinculações e da forma como nós atuamos, é muito derivada desse pensamento filosófico. Daí eu destaquei a visão legalista, que ela é muito forte, e o ponto que eu coloco aqui não é como uma crítica, porque
porque, na verdade, essas visões de desenvolvimento são passos que nós demos, certo? E nós estamos ampliando e não substituindo, até desembocar um pouco nessas reflexões que eu já estava fazendo, que é a visão que a gente chama mais humanista, que ela predomina a partir de 1990, tá? A ideia de desenvolvimento das capacidades humanas, do indivíduo como um todo, em que o Amartya Sen, depois uma série de outros economistas vão ser muito influentes, tá? O Sen ganhou o Nobel em 98, quem tiver curiosidade, leia o livro Desenvolvimento como Liberdade, que é bem interessante, tá? E junto com o Mahdou Uhag, desculpe a pronúncia, vão influenciar a criação do primeiro grande indicador, certo? Que seria um embrião dessa agenda, que é o IDH. E vejam só, tá? Essa agenda surge desse debate e vai incorporar a agenda ambientalista. Eu gosto de destacar isso para deixar bem claro que isso daqui não é aquela história, gostamos de abraçar árvores e agora a gente vai ser um pouquinho mais ousado e, além de apenas de garantir as árvores, vamos mexer com mais coisas. Não. Evidentemente, se a gente tem uma visão global do desenvolvimento humano, nós vamos incorporar também a relação do ser humano com o meio ambiente, certo? E, portanto, a agenda ambientalista, que vem lá, Estocolmo 72, depois a Rio 92, Joanesburgo, 2002, Rio mais 20, ela vai ser incorporada. Mas eu sempre destaco que é importante a gente ter em mente que a Agenda 2030 não é um desdobramento da agenda ambientalista. A Agenda 2030 incorpora a agenda ambientalista e, na verdade, é um reflexo de um movimento muito mais amplo que vem ocorrendo em termos de políticas públicas e que talvez o Banco Mundial e a Academia Americana sejam os principais fontes de desenvolvimento dessa perspectiva. Tá. Voltando só para mostrar para vocês, então, quando a gente supera a simples visão de renda per capita, isso é muito interessante porque até muda um pouco a forma que nós podemos nos autoavaliar, certo? Em geral, a gente tem uma tendência a chutar o pau da barraca, né? Eu falo que quem trabalha, o Dr. Beraldo também mencionou, também trabalho sou professor de administração pública, né? A gente sempre fala que com os meninos a gente vai segunda-feira consertar o que o Fantástico fez no domingo, que chutou o pau da barraca, dizendo que a administração pública não sabe fazer nada, quando na verdade está longe de ser isso, é muito mais complexo, difícil, certo? Todo mundo sabe, está envolvido aqui. E, na verdade, a situação não é tão ruim como parece, né? Então, por exemplo, tanto o Amartya Sen quanto o Murhak ajudaram o Banco Mundial a desenvolver o IDH, certo? O desenvolvimento humano, que é uma medida basicamente de educação, então índice de avanço na educação, mortalidade infantil, avanço na saúde e renda per capita. De novo, não é a visão utilitarista que está sendo substituída, na verdade ela está sendo complementada e ampliada. E se a gente olhar, por exemplo, os resultados para o Brasil, no fundo, em termos de renda per capita, para vocês terem uma ideia, em 1980 o Brasil tinha 30% da renda per capita americana. Nós voltamos a ter hoje 15% da renda per capita americana, o que infelizmente faz com que nós voltamos a ter em renda per capita o mesmo nível de renda per capita que nós tínhamos em 1960, o que não é positivo. Então, se a gente fosse olhar em termos de renda per capita, falaria que esses últimos 30 anos foram uma tragédia em termos de desenvolvimento, e que não é verdade. Se a gente for olhar o IDH dos municípios no Brasil, tá? Vejam só as corzinhas, né? Quanto mais vermelhinho é muito baixo e quanto mais verdinho azul é muito alto. Em 1991, o país tinha um IDH muito baixo. Em 2000, a situação já mudou muito. Em 2010, a gente já tem grandes áreas do país que têm um IDH alto, certo? Isso tem muito a ver com o trabalho incansável dos municípios, certo? Nesses últimos 20, 30 anos, em prover saúde e educação básica para o cidadão. Então, no fundo, se a gente for olhar em termos de desenvolvimento de IDH humano, a gente está fazendo um trabalho. E talvez seja por isso que agora a gente já consiga, então, discutir uma parte mais complexa, mas talvez seja o salto definitivo em termos de desenvolvimento para nós, para resolver essa agenda do século XX, a gente poder entrar na agenda do século XXI junto com os países desenvolvidos para trabalhar com as questões mais atuais hoje, que é via o planejamento. Certo? O Leandro depois vai falar bastante sobre os ODS dentro da PPA, LDO e da LOA, mas eu acho que está no momento em que a gente precisa resolver este problema de incapacidade de plantar, certo? Tâmaras, para o futuro. Tá? Bom, depois do IDH, a gente vai ter um grande movimento já com a ONU no ano 2000, certo? No finalzinho do década de 90, que é a criação das famosas metas do milênio, que são basicamente a erradicação da pobreza, certo? Então, vamos dizer assim, que seria a visão primeiro, no sentido de vamos garantir o mínimo de dignidade de uma vida humana, que
que são os 8 ODMs: erradicar a extrema pobreza, atingir o ensino universal, promover igualdade de gênero e autonomia das mulheres, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde materna, combater a AIDS, o HIV, que em muitos países, o Brasil, nisso contribuiu muito para o mundo do desenvolvimento com as boas políticas públicas que nós desenvolvemos, garantir a sustentabilidade ambiental e estabelecer uma parceria para o desenvolvimento. E feita essa agenda, que o Brasil teve grande sucesso, certo? A gente precisa parar também, não vamos dourar pílula, também não ser otimistas demais, mas também não precisamos ser pessimistas, a gente precisa saber onde está, certo? Para poder caminhar para o futuro. Nós tivemos muito sucesso nessa agenda. E aí agora vem, certo, o segundo passo, né, dessa agenda das ODMs, que é a ampliação, certo, para 2030 com os ODS, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os 169, que englobam 169 metas. Tá? Eu não vou gastar muito tempo nessa parte, passar um pouquinho, o Dr. Beraldo já falou bastante, ainda mais também pelo andar da hora, da hora, para a gente não perder o almoço, porque a tarde de trabalho vai ser longa também. Mas, de qualquer forma, a ideia dos ODS é tentar pegar todos os aspectos da vida humana, certo? E aí a ideia da integrabilidade, a ideia que eles não podem ser vistos de ser indivisíveis, que eles são urgentes, porque a gente está falando de vidas humanas, não se pode deixar ninguém para trás, é preciso construir de forma colaborativa e também é necessário medidas ousadas e transformadoras. Às vezes, você conseguir instituir um bom planejamento é necessário, por exemplo, criar dentro de uma instituição uma cultura de conversa e colaboração que antes não existe. E para isso, às vezes, é preciso ter muita criatividade e inovação. Por isso que eu volto àquele ponto. Não estou dizendo que é fácil, só estou dizendo que sem dinheiro dá para fazer muita coisa. Certo? Criar cultura de colaboração não necessita, para o planejamento, não necessita exatamente que você tenha recursos para isso. Mas necessita que você tenha muito esforço e criatividade, certo? Talvez humildade para estudar os diversos casos, participar dos seminários e por aí vai, para poder instituir isso. E saber que muitas das coisas que nós plantamos, não seremos nós que vamos colher, né? Acho que essa é uma tônica até de quem abraça o serviço público, né? Boa parte do nosso serviço é plantar coisas para que outros colham, certo? Mas essa é a nossa missão. Eu vou passar aqui um pouquinho mais para frente dos princípios, tá? E vou falar um pouquinho do papel dos tribunais de contas dos ODS, tá? O INTOSAI, que é o organismo internacional das Supreme Audit Institutions, ou seja, instituições de auditoria suprema, né? Uma traduçãozinha simples para o português, né? Já abraçou essa agenda desde o seu lançamento, tá? Reconhecendo o papel fundamental dos tribunais de contas, e no encontro no INCOSAI em 2016, já deu, vamos dizer, 4 eixos fundamentais. O primeiro seria avaliar a preparação dos governos parlamentares ODS. Nesse sentido, eu acho que é o que a gente está fazendo aqui, inclusive com o observatório, com as diversas medidas, certo? Para fomentar, disseminar e colocar as pessoas que estão trabalhando isso em contato. O segundo ponto que a INTOSAI definiu para os tribunais de contas como recomendação no mundo inteiro é a realização de auditoria de desempenhos no contexto dos ODS. Eu acho que isso a gente já pode englobar e até, de certa forma, falar com orgulho aqui, né, doutor Beraldo? O IGM e o IGE já caminham nesse sentido e são inovações. Eu estou falando em inovações, mas a gente que acompanha estudo e desenvolvimento no mundo inteiro, são poucos os países do mundo com a renda que o Brasil tem, ou seja, os países emergentes, que já estão construindo indicadores tão sofisticados e com uma ação tão global como nós aqui no Brasil, e especialmente aqui em São Paulo. Acho que isso é uma coisa de orgulho para todo mundo que está aqui, que são poucos lugares do mundo que têm a capacidade, porque nós não somos a Alemanha, e nem somos a Suíça ou os Estados Unidos em termos de recursos. Mas mesmo assim, com criatividade, com trabalho, a gente já está avançando muito e sendo uma referência para os outros órgãos de controle no mundo inteiro, sobretudo de países emergentes. O Dr. Beraldo já falou no sentido de contribuir para a implementação dos ODS 16, que prevê instituições eficazes, responsáveis e transparentes, e nisso eu não tenho dúvida alguma de que, ao construir um sistema melhor de planejamento, nós estamos tornando as prefeituras municipais, o governo estadual instituições muito mais fortes. Uma instituição forte é uma instituição que tem horizonte médio e longo prazo, e o planejamento é uma peça fundamental
nesse sentido. Sem planejamento, você não sabe para onde caminha. E, por fim, claro, a possibilidade que os órgãos de controle atuem com modelos de transparência e responsabilidade em suas próprias operações. Aquela história, não apenas guiar, mas também ser um guia com os seus próprios atos. Tá? Eu vou já aqui encerrar e falar do papel do Tribunal de Contas. Tá? A gente tem um papel super importante em termos de investimento. Então, por exemplo, avaliar se os valores investidos correspondem à ambição da meta. Eu acho que o IGM e depois o IGE para o governo estadual vão ter um papel fundamental nisso, fora as próprias auditorias, a fiscalização, a atuação do tribunal, né, ver qual é o impacto e ajudar a mensurar os impactos. Então, avaliar se os investimentos realizados estão melhorando a vida das pessoas. Então, se as prefeituras e os municípios estão conseguindo, dentro do ranking, por exemplo, do IGM, conseguir subir, alcançar melhores resultados, certo? Em termos de accountability, que é um conceito que é muito importante no sentido de controle social, então ser uma fonte de informação segura para a sociedade e para a própria prefeitura, certo? Se responsabilizar e o eleitor responsabilizar aquele que tem mandato político. Em termos de transparência também, eu acho que os órgãos de controle, e a gente aqui com o IGM, o IGE, com toda a estrutura que tem por trás naqueles quesitos, também ajudam a aumentar a transparência dos municípios. E muito mais, né? Eu vou parando por aqui, agradecendo a presença de vocês e lembrando que, na verdade, essa conversa para aqui, porque depois o Leandro, que vai começar as falas à tarde, ele vai tocar o papel dos ODS no planejamento, né? E eu encerro aqui de novo com a ideia das tâmaras, né? Aquela história, né? Eu acho que é um provérbio árabe bem bonito, no sentido de que essa é uma agenda de transformação e não é uma agenda de curto prazo, é uma agenda de transformação que boa parte das mudanças elas não vão ser percebidas imediatamente, mas elas são fundamentais. E sem dúvida alguma, para que elas tenham sucesso, um eixo fundamental é o planejamento. Certo? Volto aqui para o Reino Unido. Às vezes a gente olha para o Reino Unido, para os países ricos, e vejam como é o planejamento deles, a gente não olha o que se passou. A gente tem uma oportunidade única aqui, até brinco, de construir uma cultura de planejamento na boa. Sem precisar, por exemplo, passar para os britânicos, que talvez as pessoas não saibam. Londres voltou a ter população que tinha antes da Primeira Guerra Mundial há poucos anos atrás. Porque durante a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, a população de Londres caiu de 8 milhões para 6 milhões de habitantes. Porque 2 milhões de pessoas tiveram que ser evacuados da capital britânica por causa da guerra. Então imaginem o esforço, o suor e as lágrimas que foram derramadas pelos britânicos para construir essa cultura de de planejamento. Nós temos aqui uma oportunidade única de fazer isso numa boa, em paz, que é um pouco do que eu acho que o Brasil e o brasileiro, como em média, tem de contribuição para o mundo, certo? E nós estamos fazendo aqui, eu acho que a gente está no caminho certo, e por isso eu encerro aqui, agradeço a presença de vocês, e vamos continuar trabalhando nesse sentido mais tarde no seminário. Obrigado. Agradeço ao Dr. Gustavo pelas palavras, principalmente por trazer essa visão, né, da experiência estrangeira. Eu acho que a lição que fica, que a necessidade gera criatividade, mas que é importante a gente trazer essa criatividade em como melhorar para o nosso planejamento e principalmente também não transformar o planejamento numa peça linda, mas sem execução. A gente precisa ter essa conexão entre o que é planejado, o que é pensado, com a realidade. E daí a ideia de se diagnosticar antes quais são os nossos problemas que nós queremos enfrentar e as nossas urgências e prioridades. E é nesse sentido, então, que nós vamos trabalhar no período da tarde. Teremos aqui umas falas mais técnicas do uso dos dados, o uso das peças orçamentárias. E também, então, para não me alongar mais e deixar todo mundo almoçar, eu agradeço novamente a presença de todos, agradeço ao conselheiro, ao Dr. Gustavo, e nós retornamos, então, às 14 horas, com a palestra sobre a inclusão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nas leis orçamentárias. Muito obrigada e até já.